Boa noite a todos. Espero que o primeiro dia do pré-evento esteja sendo muito proveitoso. Nós, infelizmente, não podemos estar ao vivo agora. O doutor João não teve essa disponibilidade, mas eu gostaria de agradecer, porque ele logo se prontificou de estar gravando essa aula especialmente para o nosso congresso. E então agora a gente vai dar início a essa palestra com o tema de neuroimagem no pronto-socorro. Ela será ministrada pelo Dr. João Paulo Queiroz. E para quem não conhece, o Dr. João é médico radiologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, fez fellowship em ressonância magnética na Santa Casa de Misericórdia da Bahia e é criador do perfil @vocêradiologista no Instagram e também tem o canal no YouTube do mesmo nome. É uma honra recebê-lo, Dr. João, e a palavra é toda sua. Obrigado, gente. É muita criatividade, né? Botar o mesmo nome do Instagram no canal do YouTube, mas é para vocês lembrarem mesmo, tá bom? Eu agradeço o convite, tá? Eu estava falando com a Júlia que eu fico muito feliz de receber esses convites de vocês. Ultimamente tem sido alguns que a gente tem até tido dificuldade para atender toda a demanda, mas eu fico feliz quando eu consigo encaixar e a gente consegue estar junto nesses momentos aqui. Então, vamos falar, gente, de neuroimagem no pronto-socorro. E, assim, a verdade é que neuroimagem no pronto-socorro, na maioria das vezes, vai ser o quê? Trauma ou então AVC, beleza? Trauma, AVC, essas vão ser as duas principais causas. O que mais, João, pode aparecer? Pode aparecer uma cefaleia. Paciente com cefaleia, lá vai, pede uma tomografia, tem sinal de alarme, alguma coisa, o médico fica preocupado, pede uma tomografia. O fato é que a maioria dos cenários clínicos de emergência no pronto-socorro, que você acaba pedindo uma TC de crânio, se não for para AVC, ela vai girar em torno da possibilidade de uma hemorragia eventualmente uma trombose venosa intracraniana, mas eu diria que uma das principais preocupações da neuroimagem no pronto-socorro, de um pedido de tomografia de crânio no pronto-socorro, é hemorragia intracraniana. Então, a gente vai dar uma atenção maior hoje aqui na aula às hemorragias intracranianas para vocês serem capazes de reconhecer isso aí se aparecer para você no pronto-socorro. Eu acredito que o AVC, ao longo do congresso, aí vocês vão ter bastante contato. Então, beleza. As hemorragias, gente, elas podem estar dentro do parênquima encefálico, elas podem estar fora do parênquima encefálico. As fora do parênquima encefálico, talvez a gente esteja mais habituado a pensar em relação a trauma, né? Aquela hemorragia extradural ou epidural, a hemorragia subdural, a hemorragia subaracnoide, que pode ser ou não relacionada a trauma, ambos os cenários vão configurar emergências, tá? E a hemorragia intraventricular, que na maioria das vezes ou foi relacionada a uma das anteriores que acabou migrando para dentro do ventrículo por um caráter traumático, né? Ou é uma hemorragia relacionada a um tumor. Tem um tumor lá que sangrou e acaba sangrando para dentro do ventrículo. São as duas principais etiologias. Quando o sangramento é de dentro do parênquima, a gente vai ter os sangramentos primários, que podem ser hipertensivos ou lobares, diferente esses dois, tá? Ambos configuram emergências, claro, a cabeça da pessoa está sangrando, o cérebro sangrou, imagino que isso é uma emergência hipertensiva, quando for hipertensão, mas quando não for hipertensão, o cenário clínico, a etiologia, também vai configurar muitas vezes uma emergência, vai causar uma cefaleia, vai causar um desconforto para o paciente, às vezes até uma alteração do sensório. E as hemorragias secundárias, gente, são as hemorragias relacionadas a uma causa estrutural. Então, ou ele vai ter um aneurisma, ou ele vai ter uma trombose venosa que acabou induzindo ao sangramento, né, fez sangrar, ou ele vai ter uma malformação vascular, ou ele vai ter um tumor que sangrou, ou o paciente sofreu um trauma, ou mesmo um trauma relacionado à iatrogenia, né, fez uma cirurgia lá e acabou sangrando. Então, vamos começar pelas hemorragias de dentro do parênquima encefálico, que começam dentro do parênquima. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: um paciente chega para mim no pronto-socorro hipertenso, com a cefaleia importante, eu faço a tomografia nele e tem sangue lá. Esse sangue
o aspecto dele é típico de uma hemorragia hipertensiva? Porque se for, eu tenho que tratar com tudo a hipertensão dele, né? Eu tenho que cuidar de todos os aspectos da hipertensão. Nem sempre é baixar os níveis pressóricos de cara, tá? Isso aí varia conforme cada cenário clínico, nem sempre é baixar os níveis pressóricos, mas eu tenho que saber quando aquele sangramento que eu estou enxergando na tomografia está relacionado à hipertensão ou não, e quando é um sangramento de uma provável outra causa. Então, olha aqui, ó, tomografia de crânio A, só para você saber, a calota na tomografia é branca, tá? Na ressonância não tem esse aspecto. A, B, C e a D. Qual dessas aqui, gente, a gente associa a hemorragia hipertensiva? Galera, quando a gente tiver hemorragia no cerebelo, aqui, ó, fossa posterior, cerebelo. Quando a gente tiver hemorragia nos núcleos da base, sistema núcleo-capsular aqui, ó, e núcleos da base, nessa região. E quando a gente tiver hemorragia no tronco cerebral, ó, pegando aqui a ponte especificamente, a gente está diante de hemorragias com aspecto típico de sangramento por hipertensão, de hemorragias hipertensivas. Já se você tem uma hemorragia com a distribuição pegando de um lobo inteiro, gente, tá pegando aqui o lobo parietal inteiro, até se estendendo para o ventrículo, eu vou pensar que não seja de caráter hipertensivo, tá? E aí a gente vai ver já o que é cada um. Então, essas três aqui, tipicamente hipertensivas, ok? Então, hemorragia intraxial hipertensiva, como é que ela ocorre? Ou por que ela ocorre? Ela ocorre porque as artérias penetrantes, né? A gente tem as artérias principais lá do encéfalo, artéria cerebral média, por exemplo, mais calibrosa aqui, que emite alguns ramos penetrantes que vão irrigar, por exemplo, a região núcleo-capsular. As artérias penetrantes, ou melhor dizendo, perfurantes, o termo mais correto é artéria perfurante, elas podem desenvolver, gente, aneurismas pequenininhos, minúsculos, chamados aneurismas de Charcot-Bouchat. Não é aquele aneurisma sacular que a gente costuma ver ali na cisterna basal, no polígono de Willis. São microaneurismas, aneurismas de Charcot-Bouchat. E quando esses aneurismas se rompem, adivinha por que eles se rompem? Por causa dos níveis pressóricos elevados, eles vão ocasionar sangramento naquela região. Onde é que a gente tem mais aneurisma de Charcot-Bouchat? Núcleo capsular, cerebelo, tronco cerebral, mais especificamente a ponte. Mas o núcleo capsular, ó, 80% das vezes, o sangramento por hemorragia hipertensiva vai ser aqui. Então, o paciente sangrou, chegou, fez a tomografia, você viu o sangramento nessa região aqui, núcleo capsular, ó, o núcleo lentiforme está aqui, cabeça do caudado, aqui está o tálamo, região núcleo capsular, cápsula interna, né? Cápsula externa. Eu sei que não é tão fácil de ver para quem não está acostumado a ver, mas acredite em mim, aqui a gente tem a região dos núcleos e o tálamo, que o tálamo não é exatamente núcleo capsular, mas ele também é um núcleo da base, uma substância cinzenta aqui. A gente, se tiver hemorragia nessa localização, também vai pensar em hemorragia hipertensiva. Esse é o aspecto típico da hemorragia hipertensiva. Diferente, gente, daquela hemorragia lobar que a gente viu, que é a hemorragia típica da angiopatia amiloide. Beleza? Então, quem é que tem angiopatia amiloide? Geralmente é um idoso, idosão mesmo, acima de 80 anos de idade. Não é o idosinho de 60 anos. 60 anos faz hemorragia hipertensiva. O idosão lá de 80 anos de idade, às vezes ele nem é hipertenso. Ele nem é hipertenso, chega para você com um hematoma desse tamanho aqui, você vai pensar o quê? Ah, foi uma hemorragia hipertensiva. Não, isso aqui é angiopatia amiloide, o principal diferencial para um paciente com esse tipo de sangramento, pegando no lobo parietal aqui, mas poderia ser em qualquer outro lobo, idoso ali, maior do que 70, 80 anos, muitas vezes não vai ser hipertenso, beleza? E, claro, não vai ter história de trauma. Essas hemorragias aqui, elas não estão relacionadas a trauma. Então, mesmo que você tenha um paciente, chegou para você lá, caiu, ele teve um mal súbito e caiu. Chega para você com essa tomografia, esse mal súbito foi por causa do sangramento ou o sangramento aconteceu por causa da queda? O mal súbito foi por causa do sangramento, porque essa localização é típica para hemorragia hipertensiva. Então, certamente, sangrou, ficou instável, passou mal,
caiu, bateu a cabeça no chão. Beleza. Então, as hemorragias primárias, gente, ou seja, aquelas que teoricamente não têm uma causa estrutural, são a hipertensiva e a angiopatia amiloide. Por que essa aspas aí no primário? Porque não é exatamente primária, né? Porque elas estão relacionadas à hipertensão e angiopatia amiloide, que são doenças de base, não ocorre porque ocorre, mas elas não têm nenhuma causa estrutural, não é um tumor que causou, não é um aneurisma maior, macroscópico que causou, ou vai ser a hipertensão, ou vai ser a angiopatia amiloide, as doenças de base do paciente. As principais possibilidades. Lembrando que, olha só, antes de ter o grande sangramento, frequentemente o paciente vai tendo um microsangramento, só que esses micro não aparecem na TC, só na ressonância. Então, olha aqui, como é que a gente identifica o padrão de microsangramentos da hipertensão na ressonância? Foquinhos pretos, nessa sequência chamada sequência gradiente, o cérebro fica meio cinza, ó. Olha a calota aqui como é preta, isso é típico da ressonância magnética. Às vezes não é tão preta assim, às vezes é um cinza mais escuro, mas o fato é que ela não é brancona igual na tomografia. Então, vários foquinhos de microsangramento na região núcleo capsular, ou na ponte, ou no cerebelo, típico de hipertensão. Agora, a angiopatia amiloide são focos de sangramento, ó, pegou aqui o lobo temporal, do outro lado também. Cada foquinho desse é um foco de microsangramento, ele não respeita essas regiões típicas da hipertensão e, tipicamente, elas estão até preservadas. Olha só, angiopatia amiloide, a ponte não tem nenhum foquinho, cerebelo não tem nenhum foquinho também. Beleza. Então, quando eu tenho hemorragia, por que é importante eu pedir uma angiotomografia, já que na TC, sem contraste, eu costumo ver sem dificuldade o sangramento? Porque a angiotomografia, ela me ajuda a ver se o sangramento continua sangrando, ou seja, se o hematoma está aumentando. Como é que eu posso ver isso? Tem várias formas. Uma dessas formas mais legais é você ver, ó, um foquinho de sangue de maior atenuação, mais branco, dentro do próprio hematoma. Então, aqui está o hematoma, aí eu alarguei a janela, deixei ela com essa cor diferente aqui, ó, em que o sangue menos denso fica mais cinza, então o hematoma está aqui ainda, mas eu estou enxergando só o que é mais denso. Por quê? Isso aqui é um anjo, tá? Então, o contraste foi para dentro da artéria, ele está dentro da artéria. E o que acontece se o hematoma ainda estivesse sangrando? O contraste vai extravasar para essa região do hematoma. Então, se tiver em atividade de sangramento, eu consigo ver o sangramento ativo através desse sangue de densidade próxima à do próprio vaso, com contraste na anjo. Isso não é possível de ver aqui na TC sem contraste. Veja que tem sangue no ventrículo aqui tem um pouquinho, ó, menos denso, né, menos branco do que esse daqui, mas tem aqui, veja que forma um nívelzinho, enquanto aqui está livre, ou talvez tenha um pouquinho aqui, mas o fato é que está bem menos aqui do que aqui. E agora que a gente já viu as hemorragias primárias, vamos falar das que são muito, muito, muito importantes também, que são as hemorragias secundárias. Então, dá uma olhadinha aqui nesse caso. O paciente sincopou, ele teve uma síncope após o início súbito de pior cefaleia da vida. Ele foi trazido lá para o pronto-socorro, você está lá atendendo. Então, a história é, teve a cefaleia horrível, doutor, e de repente ele desmaiou. Aí, tá lá, você consegue estabilizar ele e pede uma tomografia do crânio. Na tomografia, o que a gente vê é isso daqui, um mega sangramento aqui, ó, intraparenquimatoso se estendendo ao sistema ventricular. Até aqui a gente não consegue dizer a causa. E aí, num corte mais baixo, eu vejo novamente o sangue aqui, mas tem algo diferente aqui nessa região, tá vendo? Meio arredondado. Bom, aqui é o seguinte, gente. Sempre que você vê essa história de pior cefaleia da vida, você tem que ligar o sinal de alarme. Isso pode estar associado a um aneurisma. Os aneurismas macroscópicos, né? Os aneurismas grandes, saculares, os aneurismas que você está acostumado a pensar aí, a lembrar, sem ser o de Charcot-Bouchard, que é microscópico, da hipertensão. Os aneurismas mesmo estruturais, os grandões, eles, quando sangram, eles tendem a fazer esse caráter de pior cefaleia da vida. É por isso que pior cefaleia da vida costuma ser um red flag, uma bandeira vermelha
para você pedir exame de imagem, beleza? Síncope também é outra bandeira vermelha. Então, se você viu uma área mais arredondada no meio do sangramento, gente, isso aqui é o quê? Provavelmente, isso é o próprio aneurisma. Veja que os aneurismas saculares, eles vão tender a ter um aspecto mais arredondado. Os fusiformes, eles podem ser mais alongados também, dilatando o próprio vaso, sem fazer nenhuma imagem extra arredondada. Então, olha aqui comigo essa tomografia, ó. Ó o aneurisma aqui, ó. Ó, artéria cerebral média, aneurisma aqui, continuou aqui. Tá vendo? Ó, percebeu? Ó, tem um outro aneurisminha aqui, esse é fusiforme, porque ele dilata o vaso em si. Eu não vejo um saquinho saindo do vaso. Eu vejo o próprio vaso dilatando, ó. Compara o tamanho desse vaso com o tamanho desse vaso. E veja que eles gostam sempre dessas artérias dessa região aqui, que é o polígono de Willis. Cerebral posterior, cerebral médio e cerebrais anteriores. Então, o polígono de Willis é um dos locais mais frequentes, ou o local mais frequente de ter aneurisma intracraniano. Beleza? Outro caso aqui que você pode se deparar lá no pronto-socorro. Uma mulher jovem em uso de anticoncepcional, que está cursando com cefaleia de padrão diferente do habitual, ou seja, sinal de alarme, né? Cefaleia de padrão diferente do habitual. Mulher jovem, cefaleia e anticoncepcional. Sempre que você vê essas três coisas numa frase, numa questão, ou que você receber um paciente com esses achados aqui, ó, você deve considerar a possibilidade de trombose de seio venoso intracraniano. Por quê? O anticoncepcional, ele pode aumentar o risco, a depender do tipo de anticoncepcional, de trombose venosa. E um dos locais que pode trombosar essas veias é o próprio seio venoso intracraniano. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de trombose tanto do seio transverso quanto do seio sagital. Veja que no sagital, ó, o seio trombosado, pelo menos até aqui, provavelmente aqui também. Ah, João, mas como é que você tem certeza que é trombose? Porque, gente, a gente está no exame não contrastado. Não tem contraste nesse estudo aqui, ó. Cadê as artérias brilhando com realce, brancas? Não estou vendo, não estou vendo. Isso aqui não é contraste, que poderia ser essa mesma imagem aí se o paciente tivesse injetado. Isso aqui eu não estou vendo o contraste no seio, eu estou vendo o trombo. Então, isso aqui é o quê? É o trombo. O seio, ele não é desse tamanhão, não é brancão assim. Veja o seio transverso do outro lado, ó, como tá fininho, miudinho. Geralmente um seio transverso é maior do que o outro, é verdade, mas a cor do seio nunca deve ser branca, tá? Nunca deve ser branca. Deve ser um cinza mais clarinho, um pouco mais clarinho do que a densidade do parênquima encefálico, mas não totalmente branco. E olha só o que aconteceu. Trombosou, né, seio sagital superior e transverso, e a gente tem um sangramento intraparenquimatoso na região do lobo temporal. Ou seja, foi um sangramento secundário a uma trombose venosa. Beleza? Então, ó, o que eu vou pensar para pensar em trombose venosa? Paciente com cefaleia e eu vejo uma veia hiperdensa, uma veia branca. Pode ou não ter hemorragia. Não vai ter sempre. Na maioria das vezes até não vai ter. Beleza? Sempre pedir uma anjo TC, né? Que muitas vezes é até melhor do que anjo RM para ver esse tipo de sangramento. E se você tiver um sangramento como esse aqui, num território de drenagem venosa, se você não viu ainda a veia com trombo, que na medicina nem todo paciente lê o livro, infelizmente, uma lástima isso, né? Ia ser tão bom se todo pacientezinho viesse lá para o hospital depois de ter lido o capítulo do Harrison sobre a patologia que ele tem. Ia ser maravilhoso isso, mas isso infelizmente não acontece. E aí, se você vê um sangramento com um local de território venoso, né? E você não viu o trombo venoso, é bom você injetar. Você faz uma angiotomografia para procurar ver se não tem uma trombose venosa. Às vezes você vai ver só quando injetar. Então, trombose seio venoso cerebral, veja que no sem contraste tende a ser branco, porque a gente está vendo literalmente o trombo,
E no pós-contraste, se era o trombo ali, ele não deixa o contraste passar. Então fica, ó, sem realce, falha de realce aqui, ó. Tá percebendo? Então, ó, sem contraste eu vejo o trombo branco. Pós-contraste não realça aquela região que deveria ter realce. Como aqui, ó, o seio sagital aqui tem realce. Aí chega aqui, começa a não ter mais. E aqui a gente não vê, como tá marcado aqui para você. Inclusive, até o próprio seio reto aqui parece estar trombosado também. E aí teve uma hemorragia relacionada. Olha comigo aqui essa TC. Primeira coisa, tá vendo aqui o seio sagital superior lá na convexidade, lá em cima? Aí eu vou continuar descendo aqui, ó. Ele vai aparecendo aqui, ó. A metadezinha anterior dele vai para cá, porque o seio sagital superior é assim, né? Só que, cadê a porção posterior dele aqui? Não tem. Isso aqui é o chamado sinal do delta vazio, porque forma uma espécie de triângulo aqui, tá? Ó. Sinal do delta vazio. Geralmente a gente vê esse sinal na trombose do seio sagital superior. E, ó, devia ter essa mesma imagem triangular com contraste nessa região. Eu não tô vendo, tá? Porque tem trombo aí. Não permite que o contraste realce a veia, né? É uma falha de realce. Exatamente aqui na projeção do seio sagital superior. Aqui tem contraste. Aí eu vou descendo. Seio transverso do lado esquerdo eu consigo ver ele, pelo menos parcialmente. Eu consigo ver. E o direito, de jeito nenhum. Tudo preto aqui. Aqui eu vejo, ó, seio sigmoide, branquinho. Do outro lado, sem realce, trombose do seio sigmoide também, ok? E olha o que tem aqui, um sangramento. Eu sei que está mais difícil de ver nessa janela, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que tem uma área mais branquinha aqui, que é um sangramento decorrente dessa trombose. Então, delta vazio ali, que eu mostrei para vocês. Lembrando que, para pensar em hemorragia no território de drenagem venosa, você tem que conhecer os territórios de drenagem venosa. O do seio sagital superior é praticamente toda a região mais periférica do encéfalo, na convexidade, ok? Das veias cerebrais internas é a porção mais interna, então veia cerebral interna é a porção mais interna. Se o sagital superior pega a periferia, na convexidade, as veias cerebrais internas pega a porção mais interna. Lá embaixo, na região dos núcleos da base, as veias cerebrais internas têm um papel importante também. A região, ó, perinsular, a região ali da fissura de Silvius e o perinsular, um pouquinho também do polo temporal. Seios esfenos parietais que drenam para o seio cavernoso, tá? E essa região mais posterior, a veia de Labi, ok? Então, lembrando que sempre um bom pedido para hemorragia venosa, essa região aqui mais do polo temporal, a porção média ali do lobo temporal é um local relativamente típico. Beleza, novamente, o paciente jovem chegou no seu pronto-socorro lá, e aí? Você faz a tomografia e é isso aqui que você vê. E aí, João? Ele é jovem, ele não vai ter hemorragia hipertensiva na maioria das vezes, a não ser que ele seja um hipertenso já conhecido, o cara já tem hipertensão secundária grave, não sei o quê, mas normalmente não vai ser uma hemorragia hipertensiva. Normalmente não vai ser hemorragia amiloide, porque o paciente é muito idoso. Esse paciente, eu não vi inicialmente nada que me fizesse pensar em aneurisma, mas podia ser aneurisma? Bom, se fosse lá na região perto do polígono de Willis, até podia, mas aqui eu estou no meio do parênquima cerebral, tá? Eu estou aqui no meio do córtex, do parênquima cerebral. Não exatamente só do córtex, mas dos giros do parênquima cerebral. Provavelmente um aneurisma não vai ocorrer nessa região. O local mais comum é o polígono de Willis, cisternas da base, e ali juntinho as artérias cerebrais média, anterior e posterior. Então, até agora é uma hemorragia a esclarecer. Ele também não teve trauma. Jovem também gosta muito de fazer hemorragia intracraniana por trauma, né? Cai de moto, bate o carro. E, na verdade, essa é a principal causa de hemorragia intracraniana no jovem, é o trauma. Só que esse caso aqui tem uma coisa que chama a atenção, gente, que sempre que a gente vir, a gente tem que considerar a possibilidade desse diagnóstico. Então,
A dica que tem é só jovem. Isso é uma coisa que acontece bastante em jovem. E na imagem, o que a gente vai ver? A gente vai ver um foco de calcificação. Olha aqui, ó. Você vê que o sangue é branco, mas ele não é tão branco quanto esse foquinho de cálcio, não é tão branco quanto o osso. Então, eu sei que isso aqui é cálcio porque é a mesma cor, mesma densidade do osso da calota. E toda vez que eu vejo um foco de calcificação dentro da hemorragia, num paciente jovem, eu sempre tenho que tomar muito cuidado. E uma coisa é o seguinte, sempre que você viu um jovem que sangrou, fez hemorragia intracraniana, assim como todos os outros, você tem que pedir anjo TC, tá? Porque nem sempre esse foco cálcico vai estar aqui. E mesmo quando não tiver, no jovem, a possibilidade de uma malformação arteriovenosa sempre é alta. Beleza? Então, aqui tinha o mamão com açúcar do foco de calcificação, mas poderia não ter nada disso. E a gente, ó, poderia deixar passar essa MAVE. Olha aqui, ó. O que é uma MAVE? É uma malformação arteriovenosa em que a gente tem unidos vascular, em que a veia anastomosa diretamente com a artéria, sem capilares. Então, elas vão fazer uma anastomose direta. Isso gera unidos, que é o local exatamente da anastomose, e isso aumenta o risco para sangramento intracraniano, tá? Então, ó, geralmente você tem artérias nutridoras. Aqui está vindo a carótida interna, provavelmente aqui da cerebral média. E veias que drenam. Aqui está drenando para o seio transverso, tá vendo? Ó? Drenou aqui para o seio transverso e também para o seio sagital superior. Mas unidos, que é uma formação em si, é essa área mais escurinha, mais enovelada aqui. Mais uma vez, ó, aqui ficou bem bom de ver. Ó, olha só. Percebeu? E aí vai drenar para o seio sagital superior e para o seio transverso. Percebeu aqui unidos a MAVE? Então, na TC, como é que a gente vê isso? Ó? Os vasos vão tender a ficar mais calibrosos, os vasos que tiverem relação com unidos. Por quê? Porque, gente, é uma área de alto fluxo sanguíneo, passa muito sangue por aqui. Isso aumenta o calibre das artérias e também das veias, as artérias que nutrem e as veias que vão drenar. E essa é a região do nidus vascular. É aqui que as artérias e veias estão anastomosando. Beleza? Então, já vimos MAVE, hemorragia hipertensiva, estou com essa palavra na boca. Hemorragia no paciente jovem, pensar em MAVE. Vimos aneurisma, pode ser no jovem, mas também costuma ser no paciente um pouco mais velho, 40, 50 anos. Vimos hipertensiva, vimos amiloide. Todas essas vão cursar com o quê? Cefaleia, mal-estar, vai bater lá no pronto-socorro, beleza? E essa daqui, 40 anos com cefaleia. A gente vê um sangramento, né, um sangue. Aqui tem até uma áreazinha de edema ao redor do sangramento, ó, uma áreazinha de edema. Beleza? O que a gente pensa aí? Gente, uma coisa é o seguinte, toda vez que você vir na imagem uma área arredondada, como essa daqui, principalmente se ela está cercada por edema vasogênico ou de aspecto vasogênico, eu tenho que considerar que isso aqui não é um simples sangramento. Então, se eu vi um sangue muito redondo, e se tiver edema vasogênico ao redor do sangue, eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui, esse redondinho aqui, pode ser, na verdade, um tumor que sangrou. Os tumores geralmente são arredondados, né? Então, na verdade, isso aqui pode ser um tumor que sangrou. Fica parecendo aqui, ó, quando a gente pinta, fica parecendo um ki aqui do Goku, né? Ou então uma gema de ovo com a clara esparramada aqui, o edema vasogênico ao redor do tumor que sangrou. Mas o fato é que a gente tem que sempre considerar essa possibilidade quando o sangramento for muito redondo. Muito redondinho, considera isso, tá? Principalmente é um paciente que tenha um câncer que dá metástase hemorrágica para o crânio, intracraniano. E aí a gente vê aqui esse tumor que sangrou e está até, ó, indo, se estendendo para o sistema. Opa,
para o sistema ventricular, como a gente está vendo aqui. Beleza? Então, tumor redondo, eu penso na possibilidade de tumor que sangrou. Melhor, hematoma redondo, penso na possibilidade de tumor que sangrou, e especialmente se ele tiver edema vasogênico ao redor. Bom, então como é que eu diferencio, né? Um tumor que sangrou de um sangue primário, um sangue que sangrou porque ia sangrar mesmo da hipertensão ou de um aneurisma. Então, como é que eu faço essa diferenciação, já que se for um tumor que sangrou, eu tenho que procurar a causa-fonte do tumor, se eu não tiver indo diagnóstico, né? Bom, as metástases, gente, principalmente as metástases hemorrágicas, elas tendem a ser múltiplas. Geralmente vão pegar a fossa posterior se for adulto, porque metástase no adulto gosta muito da fossa posterior, pegar ali o cerebelo e tal. E o paciente frequentemente já vai ter uma história de câncer conhecida, tá? Agora, se for primário que sangrou, geralmente a lesão é única, só tem um foco de sangramento. Pode ter mais de um? Claro que pode, mas geralmente, o típico é que tenha só um. Pode ser em qualquer lugar, não tem predileção assim pela fossa posterior. Na verdade, isso aqui vai depender de qual é a causa do sangramento primário. E o paciente não vai ter história de câncer conhecida tipicamente, tá bom? Não é que um paciente com câncer não possa fazer hemorragia hipertensiva. Pode. Bom, então só para a gente revisar alguns conceitos dessa aula até aqui, ó. Se a gente tiver hemorragia hipertensiva, quais são os locais que eu espero? Eu espero que tenha no núcleo da base, no cerebelo e na ponte. Se tiver hemorragia lobar no idoso, o que eu penso? Angiopatia amiloide. Um jovem que sangrou, eu peço angio-TC, sempre peço angio-TC. Uma bolota escura no meio do hematoma pode ser o quê? Ali pode ser a sombra do aneurisma, né? Uma mulher jovem em uso de anticoncepcional, falou anticoncepcional, mulher jovem, você fala, eu tenho que lembrar da possibilidade de trombose de seio venoso cerebral. Se tiver foco de calcificação dentro do hematoma, pensa em MAVE. E se tiver um sangue muito redondo, com edema vasogênico, eu penso em tumor que sangrou. Beleza? Pode ser uma meta ou pode ser um primário. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu... Beleza. Então, vamos para as hemorragias extraxiais. Acho que essa parte é mais rápida. Lembrando que para entender hemorragia extraxial, a gente tem que entender a anatomia aqui das meninges. Olha aqui, ó, como é que funciona. Ó. A gente tem lá a calota craniana e aqui, juntinho da calota craniana, a gente tem o periósteo, né? Então, a dura mater, gente, que é a dura mater? Ó, olha comigo aqui, ó, dura mater parietal e dura mater visceral. Ela tem dois folhetos. A dura mater parietal, a gente considera que ela é o periósteo, é a mesma coisa. Então, se eu falar periósteo ou dura mater parietal, é a mesma coisa. Quando a gente usa o termo dura mater, geralmente a gente está querendo até se referir a essa dura mater aqui mais visceral, que está em verdinho, que fica coladinha com o periósteo. Afinal de contas, ela é a parte visceral do periósteo. Então, resumindo aqui, dura mater tem a parte parietal e a parte visceral. A parte parietal é o periósteo. A parte visceral está coladinha com o periósteo, afinal é a mesma estrutura dura mater. Então, as duas estão coladinhas. Teoricamente, não é para ter nenhum espaço entre elas aqui, porque elas estão, é como se fossem duas folhinhas coladas, né? Você pegou a folha de papel ofício, passou cola entre as folhas e juntou. Tem duas folhas ali, mas é como se só tivesse uma, porque estão coladinhas, beleza? Aqui embaixo da dura mater, o que a gente tem? Esse amarelinho é a aracnoide. Então, a aracnoide está passando aqui, ó. E lá, coladinho com o giro, coladinho com o encéfalo, a gente tem a pia mater. Entre a pia e a aracnoide é onde a gente vai ter o espaço embaixo da aracnoide, tá? Vai ter um espaço entre a pia e a aracnoide, que vai ficar embaixo da aracnoide, que é o subaracnoide. Esse espaço subaracnoide, ele acompanha os sulcos, ele desce, ele sobe, acompanhando os sulcos, tá? Enquanto que a dura mater, ela fica coladinha aqui, ó, com o periósteo. Então, ela não desce, porque o periósteo não desce no meio do crânio, tá? O crânio fica só lá em cima, ao redor do cérebro. Então, a dura mater também acompanha o periósteo e fica só ao redor lá em cima. Então, a dura, ela não desce acompanhando os sulcos e giros do parênquima. Eu vou lhe falar daqui a pouco porque que isso é importante.
Beleza? Então, lembrando que aqui, ó, tá vendo a dura mater? Folheto parietal, folheto visceral. Tem o folheto parietal e o folheto visceral. Gente, entre os folhetos da dura, a única coisa que a gente pode ter são os seios venosos, tá? Então, a gente vai ter entre os folhetos da dura os seios venosos, beleza? Bom, suturas cranianas, a gente pode ter na vista frontal a sutura... Opa, passei. A sutura mais sagital passando aqui, ó. A frontal separando aqui, ó. O osso frontal do osso parietal. E aqui a gente tem a separação do osso parietal com o osso occipital. Aqui na vista posterior, osso occipital, ossos parietais. Então, para entender o sangramento extraaxial, a gente tem que entender essa anatomia da dura, tá? Porque o sangue epidural ou extradural, ele vai ficar lá em cima, acima da dura, acima do folheto visceral da dura. Então, ele vai ficar aqui, ó, entre o periósteo e a dura. Por isso que ele é epidural, ele fica acima do folheto visceral da dura. Beleza? O sangue subdural, ele vai ficar abaixo da dura, entre a dura e a aracnoide, tá? Aqui, ó, aracnoide e a dura, ele vai ficar entre a dura e a aracnoide. Então, ele vai se espalhar mais aqui pelo encéfalo, beleza? Ele se espalha aqui pelo encéfalo. Enquanto o epidural, ele tende a ficar mais loculadinho aqui, com aspecto biconvexo. Então, o epidural, ele vai tender a ter um aspecto biconvexo. O subdural vai tender a ter um aspecto côncavo ou semilunar. E o subaracnoide, gente, como o espaço subaracnoide ele desce acompanhando os giros e os sulcos do parênquima, o que é típico do subaracnoide, ó, é a gente ver ele delimitando ou pintando os sulcos do parênquima cerebral, tá? Então, a gente vê os sulcos e os giros mais branquinhos. Na verdade, os sulcos, né? O giro tá mais ali pertinho, a gente não vê o líquor que fica entre um giro e outro, que seria peitinho, a gente vê aquilo ali mais branquinho. Porque o espaço subaracnoide, ele vai acompanhando os sulcos e os giros, coisa que o epidural não faz. Então, se a gente tem um sangramento nessa região aqui, ó, que sangramento vai ser esse aqui? Acompanhando a foice cerebral. Vai ser um sangramento subdural, tá? Porque o epidural tá ali junto do periósteo. A dura não desce, né? Então, o epidural tá ali junto do periósteo. Então, ele vai ser sempre um sangramento mais juntinho aqui da calota. Enquanto o subdural, ele pode ser junto da calota, mas ele pode também acompanhar a foice cerebral, ele pode acompanhar o tentório do cerebelo, enquanto que o subaracnoide, ele entra mais ainda acompanhando, ó, o subaracnoide entra mais ainda acompanhando os giros e os sulcos. Então, guarde isso aí para sua vida, a dura não desce, para lembrar sempre que o epidural vai estar sempre pertinho da calota, o subdural pode estar na calota, mas ele pode descer também acompanhando a foice ou o tentório do cerebelo, e o subaracnoide, esse sim, ele vai estar caracteristicamente entrando pelos sulcos da convexidade ou propriamente na cisterna da base, né, nos espaços licóricos como um todo. Então, olha aqui, tá junto da calota, tá biconvexo, né, tem um aspecto biconvexo, e frequentemente esse tipo de sangramento aqui está relacionado a um trauma, com a fratura da calota, geralmente pegando as artérias meníngeas, beleza? Então, ó, fratura da calota aqui, ó, hematoma biconvexo, deve ter pego fratura, artéria meníngea. Que tipo de sangramento é esse? É o epidural. Esse daqui, ó, aspecto
semilunar, bicôncavo. Nem sempre está relacionado a trauma, mas frequentemente está. Costuma gostar muito de acontecer no idoso ou na alcoolista, que pegando as veias ponte, tá? Então, lesa as veias ponte e dá esse aspecto aí. Ele pode fazer muito desvio da linha média, ele costuma ocupar muito espaço, fazer desvio da linha média, enquanto que esse daqui, ó, acompanhando a fissura de Sylvius, acompanhando as cisternas basais, essa região ali do polígono de Willis. Quem é que a gente vai pensar aqui, ó? Subaracnoide. Então, epidural, subdural e subaracnoide. Bom, acho que ainda tem uns 10 minutinhos a 15 de aula. Hematoma epidural. Primeira coisa, eu gosto muito de olhar a TC começando pela janela de osso. E aí a gente vê aqui já uma fratura. Beleza? Então, fraturou. Se fraturou, vou pensar, pô, será que, ó a fratura aqui, será que tem um hematoma? E olha lá, ó. Geralmente o hematoma que está relacionado à fratura de calota é o hematoma epidural. Não é que o subdural não vá estar, sim, também. Mas tipicamente o clássico do epidural é estar associado a uma fratura de calota. Se você viu o epidural e não viu a fratura, procure a fratura, porque frequentemente vai ter a fratura lá. Então a gente está vendo um sangramento que é próximo da calota e tem um formato biconvexo. Beleza? Novamente, formato biconvexo, próximo da calota. Esse aqui é o plano coronal. Tá lá. Beleza? Então, sempre que a gente vir, por exemplo, trauma, tem sangue nos seios paranasais, hemocinos, a gente deve procurar fratura. Se tiver fratura, deve procurar se tem sangramento junto. E o caminho inverso também é verdadeiro. Se eu vi o sangramento epidural, eu devo procurar a fratura. Esse aqui é aquele sangramento que faz o intervalo lúcido. A pessoa bate a cabeça, apaga, aí acorda, continua a sangrar lá, depois ela apaga de novo. Intervalo lúcido, sangramento epidural. Beleza. Então, epidural, gente, normalmente nunca vai cruzar sutura. Você lembra que aqui em cima eu mostrei para vocês que tinha uma sutura aqui sagital, ó? Nunca, normalmente, o epidural vai cruzar a sutura. Ele só cruza a sutura, ó, cruzou aqui a linha média, quando a gente tiver lesão do seio venoso, tá? Então, se lesou aquele seio venoso que eu mostrei naquela outra imagem, vai sangrar entre os folhetos ali. Então, se sangrar naquela região ali, eu posso ter um hematoma epidural, porque eu estou atravessando a sutura através do sangramento do seio venoso. Mas, normalmente, nunca cruza a sutura. E se eu tiver um hematoma epidural aqui na fossa média, né, juntinho ao polo temporal, eu vou ter uma outra exceção, que é um hematoma epidural, que não vai estar comumente relacionado a sangramento arterial, e sim ao sangramento venoso, se for nessa região aqui. São hematomas mais benignos, né? O prognóstico é melhor. Lembrando sempre que, às vezes, eu tenho sangramento e eu não pego ele na fase mais aguda, na fase que ele está mais branco, eu posso pegar ele na fase que ele está com uma degeneração já da hemoglobina, que faz parecer mais com a cor do próprio parênquima encefálico. Então, olha aqui, isso aqui é um hematoma subdural subagudo, eu tenho dificuldade de enxergar ele, ó, porque ele já está com a densidade parecida com a do próprio parênquima, do próprio córtex, mas a dica, gente, é que sempre eu tenho que ver chegando a substância branca até bem próximo da periferia, como aqui eu estou vendo isso, ó. Essa parte mais pretinha chegando bem próximo da periferia, ou então você olhar, ó, o espaço licórico aqui na periferia. Você tem que ver esses espaços licóricos, que aqui a gente não está vendo, porque está tudo obliterado por sangue, está tudo ocupado, tomado por sangue, beleza? Como é que eu diferencio se um hematoma é agudo ou crônico, ou se ele é crônico agudizado? Se ele for agudo, ele vai tender a ser mais denso, mais branco, como a gente está vendo aqui. O crônico mesmo, a densidade dele vai ser preta, tá? Bem parecida com a densidade do líquor. E às vezes você vai ter até uns septos, como a gente está vendo aqui.
O que era crônico, preto aqui, que agudizou, sangra por cima de um hematoma que já tinha, vai ter uma parte preta e uma parte branca, né? Vai ser um crônico agudizado, beleza? E o sangramento hiperagudo, ou seja, aquele que ainda está ocorrendo, ele continua sangrando, ele vai ter áreas heterogêneas mais pretas no interior. Por quê? Quando o sangue ele está se movimentando, ele continua sangrando, essa movimentação do sangue, o aparelho da tomografia não consegue entender exatamente. E essa movimentação acaba sendo interpretada como uma área mais escura dentro do hematoma, tá? Então, aqui o sangue está parado, aqui o sangue está se movimentando, porque continua sangrando, o sangue continua passando, e acaba sendo interpretado como uma área mais hipodensa, né? Uma área mais pretinha aqui no meio do hematoma, beleza? Então, cuidado com isso, é uma área heterogênea e mal definida, ó, diferente do crônico, que é homogêneo, e do crônico agudizado, que é um pretinho também homogêneo. Beleza? Contusão é o quê? Você sofreu um trauma, fez um pequeno hematoma dentro do parênquima, a gente chama esse pequeno hematoma relacionado ao trauma de contusão hemorrágica. São focos hemorrágicos no meio lá do parênquima relacionados ao trauma. Então, veja que a gente tem aqui um sangramento, ó, seguindo aqui a foice cerebral, um sangramento subdural. Várias outras hemorragias extraaxiais, contusões hemorrágicas. Ó, seguindo aqui o tentório, tá vendo, do cerebelo. Contusão hemorrágica. Foice e tentório. Olha, diferença do que não tem sangue para o que tem sangue, como fica espessado e mais branco. E agora um paciente que veio desacordado depois de um acidente de trânsito e fez a tomografia. Se a tomografia dele fosse como essa aqui, é diferente de uma tomografia como essa daqui em relação a gente pensar a causa desse acidente que ele sofreu. Porque quando eu vejo um sangramento subaracnoide na cisterna da base, eu penso que esse sangramento tenha sido pelo aneurisma, por um aneurisma dessa região, que é muito comum. Então, nessa tomografia aqui, certamente ele sangrou o aneurisma, desmaiou e bateu o carro. Já quando o sangramento subaracnoide, ó, que é o que segue o sulco, tá? Quando o sangramento subaracnoide, ele tá na convexidade, ou seja, ele tá lá em cima, não tá aqui embaixo na cisterna basal, ele tá lá em cima pegando os sulcos da convexidade, a gente pensa que esse sangramento subaracnoide seja de natureza traumática. Então, certamente o paciente, por algum motivo, bateu o carro, bateu a cabeça, e aí teve esse sangramento subaracnoide traumático. Beleza? Então, hemorragia subaracnoide, a localização diz quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Se bateu porque sangrou aneurisma, ou se sangrou subaracnoide porque bateu. Uma coisa importante é a gente tomar cuidado com esse tipo de sangramento aqui, ó. Parece até um sangramento intradural, né? Meio bolota, talvez até você pudesse pensar em um tumor, mas quando a gente segue ele, a gente vê que a origem do sangramento vem mais ou menos aqui da região da cisterna basal, e aí ele acaba ficando com esse aspecto de chama, né? Opa! Que a gente está vendo aqui como se fosse uma chama de uma vela, que é um aspecto típico de sangramentos por aneurisma nessa região. Então, eventualmente, isso aqui é uma apresentação mais rara, eventualmente um sangramento subaracnoide, sangramento de aneurisma, ele pode se apresentar dessa forma aqui, mas é uma apresentação muito mais rara. Tá? Você vê que estendeu aqui para os ventrículos laterais também. Ok? Lembrando que a classificação de Fischer é uma classificação que hoje a gente tem a Fischer modificada, então hoje, quanto maior o Fischer, maior a chance de vasoespasmo e, portanto, pior o prognóstico do paciente. Se eu tiver sangue no ventrículo, é Fischer 3 ou 4. Se eu não tiver sangue no ventrículo, ó, é Fischer 1 ou 2. E aí vai depender se a hemorragia é fina ou não. Fina é 1 milímetro, tá? Então, se eu tenho hemorragia bem fininha aqui, menor do que 1 milímetro de espessura, sem sangue no ventrículo,
ficha E1. Se ela é mais grossa, maior do que 1 milímetro, sem sangue no ventrículo, ficha E2. Se tem sangue no ventrículo e ela é fina, ficha E3. Se tem sangue no ventrículo e ela é grossa, ficha E4. Beleza? Então, hemorragia subaracnoide. Aqui a gente olha o ventrículo, né? Se tiver sangue no ventrículo, com essa hemorragia espessa, seria ficha E4. Se não tiver sangue no ventrículo, ficha E3. Essa aqui fininha, sem sangue no ventrículo, ficha E1. Se tivesse sangue no ventrículo, ficha E3. Acho que eu falei até trocado aqui. Grossa, com sangue no ventrículo, ficha E4. Sem sangue no ventrículo, seria ficha E2. Beleza? Fina, com sangue no ventrículo, ficha E3. Sem sangue no ventrículo, ficha E1. Beleza? Então, traumática na convexidade, aneurisma na cisterna basal. Paciente de 70 anos, piocefaleia, sem colapso, sem déficit neurológico, bom estado geral, anjo TC sem alterações. Então, ele fez um anjo que não viu nada, não viu aneurisma, não viu nada. Ele é idoso, não tem déficit neurológico, está em bom estado geral, mas ele teve uma cefaleia qualquer lá. O que a gente está vendo aqui? Uma hemorragia perimesencefálica. Então, eu tenho uma estrutura aqui chamada mesencéfalo, que parece uma orelhinha do Mickey, e entre os pedúnculos do mesencéfalo, eu estou vendo uma pequena hemorragia aqui, ó, pouquinho de sangue entre os pedúnculos mesencefálicos. Então, é uma hemorragia considerada perimesencefálica. Essa aqui é a hemorragia mais tranquila que tem no crânio. Então, se você tiver hemorragia perimesencefálica, você tem que dar graças a Deus, porque essa hemorragia aí é uma hemorragia que tende a não recidivar, que ela não vai matar, ela não vai dar vasoespasmo, ela não vai dar nada. Geralmente ela não dá problema nenhum. Só um pouquinho de cefaleia, um pouquinho de desconforto, depois o paciente fica bem. Mas é claro que a gente tem que investigar com anjo TC, tem que fazer toda a investigação com até arteriografia para ver se isso aqui realmente não foi relacionado a um sangramento por aneurisma. Então, a maioria das vezes é venosa, esse tipo de hemorragia, não vai sangrar, não faz vasoespasmo. Faz tudo, faz TC, faz anti-TC, faz arteriografia e repete se não achar nada, até ter certeza que realmente não tem nenhum aneurisma ali por trás, nenhuma malformação, nada causando esse tipo de hemorragia aí. Então, para finalizar a aula, vamos lembrar um pouquinho, a dura não desce, né? Então, um hematoma epidural, geralmente ali perto da calota craniana, tende a não cruzar a sutura na maioria das vezes. Fratura de calota, biconvexo, intervalo lúcido, artéria meníngea média, quem é esse hematoma? Hematoma epidural ou extradural. Paciente mais idoso ou alcoólatra, côncavo, pegando veias ponte, desce para a foice ou para o tentório, hematoma subdural. Pior cefaleia da vida, com sulcos hiperdensos, hematoma subaracnoide, pensando na possibilidade de aneurisma, por exemplo, né? Se o subaracnoide for na convexidade, está mais relacionado a... Se o subaracnoide for na cisterna, está mais relacionado a trauma, cisterna, aneurisma. Convexidade, trauma, cisterna, aneurisma. O subaracnoide só na cisterna interpendicular, a gente acabou de mostrar, um paciente em bom estado geral é hemorragia perimesencefálica, hemorragia do bem, Fischer modificado 1 e 2. Qual a diferença para o Fischer modificado 3 e 4? É o sangue no ventrículo, né? Mas eu botei aqui a fina e a espessa. Então, Fischer modificado 1 e 2. Eu não sei porque eu botei isso aqui, não. Não. Isso aqui, a resposta correta seria sangue no ventrículo ou sem sangue no ventrículo e com sangue no ventrículo, tá? Dei a licença poética aí. Se eu vi um aneurisma, procurar o segundo aneurisma, porque sempre, gente, sempre eu tenho que tomar cuidado com isso. É muito frequente de eu ter mais de um aneurisma. Viu um aneurisma, investiga, procura pelo segundo aneurisma. É isso aí, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada, doutor João, por essa aula excelente, realmente muito bem explicada, como todas as suas aulas. A sua didática é de verdade admirável. Infelizmente, não são todos os professores, né, que têm tanta didática, e por isso eu tenho só a agradecer mesmo, não só por essa aula de hoje, mas também por todas as suas aulas que o senhor disponibiliza no YouTube, no Instagram, que ajudam desde os estudantes que, assim como eu, nem tiveram ainda a disciplina de radiologia,
até os residentes e, com certeza, até alguns radiologistas, tenho certeza. E é isso, muito obrigada de verdade por essa disponibilidade e por todo esse conhecimento que o senhor compartilhou com a gente hoje. Obrigado a você e obrigado pelas palavras. Eu fico muito honrado e muito feliz de estar aqui participando. E quem quiser continuar assistindo aulas como essa, tem lá os canais que a Júlia falou, né, no Instagram e no YouTube. Um abração e vejo vocês nas próximas. Um abraço. Recomendo o canal e o Instagram, confiram lá, gente. Muito boas mesmo, todas as aulas. Tchau. E como essa é a última palestra do dia, aí eu já aproveito também para agradecer a todo mundo que assistiu, né, esteve presente. Espero que todos tenham aproveitado. E amanhã, terça-feira, a gente vai continuar com outro eixo de neuroimagem. E aí a gente vai abordar 3 palestras também, que vão incluir ressonância, neuroradiologia intervencionista e as perspectivas da neuroradiologia no futuro. Então, a gente finaliza esse primeiro dia de pré-evento. Boa noite a todos e até amanhã.